E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo exclusivo, mas também com cortes do Conexão Angola na TPA. Hoje o programa foi bastante movimentado porque ele foi apresentado com o âncora, que é o David Temuda, a partir de Maputo, capital de Moçambique, porque vai ter eleição em Moçambique e o David está lá para fazer a cobertura. E por isso, aí você vai sentir alguma diferença no som, em alguns momentos, algumas coisas aí um pouco diferentes. Mas fizemos uma abordagem interessante, muito intensa, sobre a campanha eleitoral em Moçambique. Você que tem interesse em conteúdos sobre países africanos e normalmente pede aqui no canal, nos comentários, né? E nós trazemos agora, como parte do corte aí do programa. Também falamos, obviamente, sobre Israel e a atualidade internacional, tá bom? Além da minha opinião, eu vou trazer também a opinião do Major-General Agostinho Costa, que eu entrevistei com exclusividade para o canal na sexta-feira, e ele falou também para o Conexão Angola, e você vai acompanhar o comentário dele. Mas eu gostaria de dizer que a grande notícia do dia foi que a França, através de Emmanuel Macron, e devemos aqui exaltar a mensagem, não o mensageiro, né? Ele fez um apelo para que os países deixem de fornecer armas a Israel para pôr um fim à situação em Gaza em especial. Então isso foi realmente um apelo muito positivo, porque não importa de onde parta esse tipo de apelo, todo apelo à paz ele deve ser realmente exaltado. Israel continua fazendo o que sabe, matando civis, bombardeando, mas no campo de batalha perdendo para o Hamas nos escombros que deixou em Gaza e também na fronteira com o Líbano. Hoje o Líbano chegou a avançar no terreno ocupado nas fronteiras ali por Israel, mas a população, 60 mil pessoas já deixaram aquela área por causa dos intensos conflitos. Já falamos sobre isso também anteriormente. Os iranianos e os sírios estão em permanente diálogo, em uma tentativa de encontrar um trabalho, uma parceria, uma cooperação mútua para também evitar esse avanço de Israel. Sabemos que Israel inseriu a Rússia esta semana no conflito, na medida em que fez um ataque próximo à base russa na Síria. Não houve uma consequência muito maior, mesmo assim, este tipo de provocação aumenta a tensão para que, ao não recuar, era isso que eu queria falar, Benjamin Netanyahu pode consolidar aí uma guerra regional, arrastando grandes potências, e que são potências nucleares que são antagônicas. Isso já foi abordado no vídeo de ontem, com a conversa que eu tive com o Major-General Agostinho Costa, e você também pode assistir a este vídeo. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, mas compartilhe mesmo este vídeo para que possamos aumentar o alcance cada vez mais. Quem pode, contribui com Pix para que possamos trazer mais e mais conteúdos aqui no canal. Agora vamos assistir aos cortes do Conexão Angola. Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário aqui na TPA Notícias. Nesta noite de 5 de outubro, feito a partir dos estúdios da TVM, a televisão de Moçambique, aqui numa colaboração com a TPA. Estamos na capital moçambicana por ocasião das eleições gerais que este país vai realizar, as 7ª da história da democracia moçambicana, a serem realizadas na próxima quarta-feira, 9 de outubro. Pelo facto, a TPA Notícias está presente neste país, irmão de Angola, mas localizado no Índico, entretanto também na região austral do continente africano, daí várias afinidades e partilhas de vários assuntos em comuns, desde logo a própria história colonial e países que conheceram a independência pelo mesmo ano, portanto 1975, e que estão então a trilhar uma história de desenvolvimento, afirmação e também avanços nos mais variados níveis, sempre de mãos dadas, de tal sorte que Moçambique já completou 49 anos de independência, o que Angola virá a fazê-lo apenas a 11 de novembro de 1975. De resto, é uma história bastante rica e que encerra muitas curiosidades, pelo facto a TPA está presente justamente para levar ao vasto público telespectador da televisão pública de Angola e não só as incidências do que mais importante acontece aqui por Moçambique, por altura destas que são as 7ª eleições
gerais do país, numa altura em que, pela primeira vez, também é uma inovação, sendo que se vai eleger o Presidente da República, a Assembleia da República e também os governadores provinciais. Já sabe que este programa conta sempre com a colaboração dos nossos comentadores que, com o seu saber e conhecimento, contribuem para o entendimento dos assuntos que marcam a atualidade internacional. É assim que passo então a cumprimentar e a apresentar os convidados que nós temos nesta noite. Cumprimento também o Wellington Calazans. O Wellington, jornalista, especialista em comunicação integrada e fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite, professora Egna Sidumo, também o professor Almeida Henriques e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Wellington Calazans. Wellington acompanha com particular interesse a política um pouco pela CPLP, mas sobretudo do SPALOP, porque tem ligação muito forte ao continente africano e já esteve de resto a trabalhar em Angola e também para São Tomé e Príncipe, além da Guiné-Bissau. Wellington, como é que está a acompanhar esse processo eleitoral em Moçambique e do que ouviu, o que é que lhe parece que poderá produzir o dia 9? O que é que lhe parece que poderá produzir o dia 9? É um prazer falar sobre a campanha eleitoral e também as eleições do dia 9 de Moçambique. Por muito pouco eu não estive trabalhando nessa eleição aí presencialmente e eu tenho a dizer que foi uma eleição marcada por dois aspectos que as pessoas que estão fora do país não percebem. Existe a eleição das redes sociais, onde todos parecem iguais, e existe a eleição de campo, do local. E aí, nitidamente, o partido no poder, desde a independência do país, leva uma clara vantagem por possuir capilaridade. O que é a capilaridade? É a presença em diversos setores, em diversos aspectos da vida do país, e isso facilita alavancar e transformar isso em voto. Aliado a tudo isso, existe aí uma fragmentação quando um dos candidatos ele deixa o partido de oposição Renamo por não ter obtido a conquista interna e praticamente divide essa força de oposição. Por mais que ele tenha conquistado a simpatia da juventude, a juventude de Moçambique, assim como em Angola, como em outros países, não é a juventude das redes sociais. É a juventude que precisa do trabalho, é a juventude que sabe quem é que está com a caneta na mão, como falamos numa expressão popular. E por isso, eu acredito que, não com folga, mas que deveremos ter manutenção do partido no poder como o vencedor de mais uma eleição em Moçambique. E, de resto, como é que a imprensa sueca olha para esses processos eleitorais em África? Portanto, África, num momento em que existem várias tensões um pouco por todo o mundo, os olhos todos voltam para a África, todos os blocos querem ter influência sobre a África e a Suécia está no bloco da União Europeia. A União Europeia que, de resto, tem um grande número, uma grande representação de observadores internacionais nestas eleições, inclusive observadores de nacionalidade sueca. Como é que se noticiam as eleições em África e na Noruega em particular, e se tem amigos moçambicanos aí no país em que está, qual é a conversa e quais são as expectativas maiores? Aqui na Suécia, David, tem embaixada de Moçambique e, por isso, a política internacional sueca ela é de discrição em respeito à representação diplomática do país, né, africano que está aqui. A menção é apenas o processo eleitoral, a data protocolar, uma espécie de leitura de ficha técnica, para que não haja uma pretensão de preferência por este ou aquele candidato. Assim é que eu observo, não só aqui a imprensa da Suécia, como também de alguns outros países europeus. Eu vi, através da imprensa alemã, um pouco mais de ousadia com a tentativa de criticar um pouco o governo vigente, mas, assim, acredito que é muito mais algo pessoal do jornalista que escreveu, levando as próprias emoções para o texto, do que uma orientação editorial.
não é? E na imprensa de Portugal há uma ampla cobertura, tudo que acontece, desde as redes sociais até as ruas, vira notícia, e isso transforma a eleição em algo extremamente conflituoso, o que não é verdade, como a própria professora Egna falou anteriormente. A despeito de parecer haver esse tipo de disputa com agressões, etc. Esse tipo de agressão é normal. Todo candidato se apresenta ao eleitor como o melhor e apresenta o seu adversário como o pior. Ele está lutando por um voto, então sempre vai haver isso. É importante aqui que haja o respeito mútuo, não é? O respeito entre os candidatos, entre os quadros de todos os partidos e, sobretudo, que os resultados anunciados sejam respeitados, para que não resgatem uma tradição lamentável de Moçambique, de sempre haver uma problemática pós-eleitoral. É preciso que, antes do resultado, haja pelo menos um diálogo para que haja o consenso de respeitar as autoridades que organizaram as eleições. Vamos olhar aqui para um outro tema que está a marcar a atualidade internacional, que tem a ver com o conflito no Médio Oriente. Eu quero começar pelo Wellington. Wellington, Israel mantém os ataques ao Líbano, já são mais de 72 horas sob ataque permanente ao Líbano, numa altura em que se continua na expectativa sobre o que deverá vir a produzir a tensão e ameaça constante entre Israel e o Irão. David, Israel continua matando civis, a pretexto, assim como fez na faixa de Gaza, e naquela oportunidade dizendo que buscava o Hamas, não conseguiu, o Hamas está lá, continua firme e forte nos escombros e conhece melhor do que ninguém aquela área. A mesma coisa vai acontecer no Líbano. A tentativa de incursão terrestre de Israel foi um desastre total, só restou a Israel utilizar a força aérea para matar civis, porque o Benjamin Netanyahu, por completa vocação à genocida que ele possui, com os seus quadros do governo, ele faz isso sem nenhum constrangimento. A notícia boa que temos sobre isso é que a França já disse que vai suspender o apoio com armas. Acabei de enviar, inclusive, aqui para os colegas da equipe, e isso não deixa de ser um passo importante, porque, como falamos anteriormente, os países iriam ficar constrangidos. Israel está virando aquele defunto na sala, né? E por isso ficar perto de Israel hoje é muito perigoso, porque é uma autodestruição. Israel está vocacionado a aceitar a condição que Benjamin Netanyahu criou de extinção. E a situação regional vai ficando insuportável. As aparentes vitórias na imprensa de que Israel estaria exercendo grandes conquistas, não passam, tudo isso não passa, de propaganda. E essa propaganda não se sustenta quando os resultados no campo não são notados. Israel não tem ética militar, mata civis sem constrangimento, não respeita a vida dos cidadãos do outro lado, e por isso só ganha a antipatia, não só na região como fora. E o que aconteceu com os iranianos esta semana demonstrou que o Iron Dome, que era tão vendido como uma super proteção, e eu falei inúmeras vezes aqui no programa que não era nada daquilo, se revelou a peneira que é. Tentaram dizer que abateram mais de 90%, quando o resultado foi exatamente o oposto. Somente na base de aviões e de arsenal bélico de Israel, foram 32 mísseis que acertaram, de acordo com as imagens satélites que foram disponibilizadas ontem. Então não há aqui o que discutir, David. Israel não tem um futuro na região, e Benjamin Netanyahu, ele mergulhou o povo de Israel na mais profunda crise, que pode se estender, inclusive, para fora do país, como já observamos em Marrocos, com um cidadão militar, inclusive, né, de Israel, que foi preso por crimes de guerra em Marrocos. Isso pode se estender em outros países. A situação vai ficando cada vez mais crítica, e eu não vejo outra solução que não seja a suspensão total de apoio a Israel e a prisão de Benjamin Netanyahu, não só pelos crimes de guerra, mas pelos crimes anteriores, que ele faz guerra para fugir deles. Porque Benjamin Netanyahu é corrupto, a justiça de Israel já disse isso, e ele começou toda essa guerra para não ser preso. Para chamarmos então
o professor, o Major-General Agostinho Costa, que vai nos enquadrar sobre o que poderá acontecer com a segurança internacional caso este apoio que o professor diz que está a ser tímido dos países árabes para com o Irão, o Hezbollah e o Hamas contra Israel, e também olhando ainda para as críticas, vozes que se levantam cada vez mais um pouco pelo mundo quanto àquilo que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Major General, muito boa noite, julgo que agora estamos em condições de ouvi-lo. Vivemos efetivamente talvez num momento mais perigoso das nossas vidas, talvez comparável apenas com a situação que nos anos 60 e 62, embora não me atraiçoa, a crise de mísseis de Cuba e a União Soviética, a chamada crise de mísseis de Cuba entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde houve na altura um bom senso por parte do presidente Kennedy e do Nikita Khrushchev de, em última instância, negociarem. Neste momento, os indicadores não são, digamos, de alarme, porque em última instância temos visto que nos momentos cruciais tem havido efetivamente uma desescalada, nomeadamente quando se pôs a questão, e um dos pontos críticos, quando se pôs a questão da autorização da Ucrânia, da utilização de armas em profundidade no território, no solo russo, no território da Federação Russa. Quando falamos em armas ocidentais, em mísseis Atacama, mísseis balísticos Atacama, ou mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp, que implicava, em boa verdade, uma ação direta de militares ocidentais, porque é o Ocidente, a NATO mais propriamente, que controla e que tem esta tecnologia e que os ucranianos não têm acesso. Aí houve efetivamente uma redução da tensão, a ida de Keir Starmer, do primeiro-ministro britânico, a Washington, que se saldou de facto num fracasso. Chegou, falou com o presidente Biden e o presidente Biden mandou regressar, se permite a utilização destes termos, mandou regressar a Londres, porque na altura os avisos de Moscou foram: se houver esta escalada, nós atacamos. E aqui nós estamos, e foram apresentados os 3 teatros de operações, onde efetivamente são os 3, onde efetivamente se verifica a confrontação leste-oeste, que neste momento se verifica. Estamos num momento de transição. Havia um intelectual italiano que dizia: crise é quando o velho já morreu, um novo ainda não nasceu e, entretanto, sucedem-se um conjunto de factos mórbidos. É nessa situação em que estamos. O velho já morreu, isto é, a ordem internacional que saiu do final da Guerra Fria, do colapso da União Soviética, o período da pós-Guerra Fria terminou. A nova ordem internacional está a ser neste momento redesenhada com uma disputa entre 2 grandes blocos, um bloco ascendente, os BRIC, e um bloco que procura manter naturalmente a sua hegemonia, o chamado Ocidente alargado, estão neste momento em confrontação. E há aquela tese que é, digamos, que Tucídides referiu, precisamente uma situação deste género que normalmente pode dar numa confrontação. Oxalá, efetivamente, e estamos em crer, porque foi referido que a situação das armas nucleares fazem a diferença, mas houve alteração nas doutrinas nucleares, nós ainda estamos um pouco indexados à ideia do Mutual Assured Destruction, isto é, da doutrina nuclear do tempo da Guerra Fria, em que uma guerra nuclear implicava a destruição de ambas as partes. Hoje não é assim. A alteração, não temos tempo certamente para nos debruçarmos sobre esta matéria, talvez um dia possamos analisá-la com mais tempo, mas tanto uma doutrina como outra, tanto a doutrina norte-americana como a doutrina russa, consideram que a possibilidade de haver uma guerra nuclear e de, digamos, haver um confronto entre potências nucleares. O que é que nós estamos a assistir agora, apenas para rematar digamos, a linha de pensamento, conjunturalmente estamos numa situação gravíssima no Médio Oriente. Foi referido verdadeiramente que há uma escalada sistemática. A morte de Nasrallah é a morte de um Sahid. Um Sahid é um descendente do profeta. Não é Nasrallah, não é um líder qualquer. A morte do profeta, de um descendente do profeta, portanto Nasrallah, provocou uma escalada. Mas em termos conjunturais estamos neste impasse em que é sempre difícil fazermos prognósticos, mas há indicadores. Porque do incidente, ou da terça-feira, do ataque iraniano a Israel, há uma alteração estrutural.
E em que é essa alteração estrutural que vai efetivamente ter um reflexo na ordem estratégica internacional, que foi o facto de dar crédito aos iranianos, mas da análise das imagens, da análise dos vídeos, da análise das fontes abertas que nos mostram, é de dar credibilidade que cerca de 90% atingiram os alvos. E atingiram os alvos porquê? Porque os sistemas de defesa, os radares dos sistemas de defesa aérea contra mísseis balísticos, nomeadamente os sistemas Arrow 2 e Arrow 3, que são os sistemas de teatro que dirigidos para a defesa de mísseis balísticos, foram neutralizados. E a sua neutralização foi através de mísseis hipersónicos. Tivemos pela primeira vez um emprego em combate, numa confrontação desta natureza, o emprego de mísseis hipersónicos que fez toda a diferença, cegou a defesa aérea israelita. Isto para dizer que Israel neste momento não tem defesa aérea contra mísseis balísticos. Rapidamente os norte-americanos irão fazer chegar certamente outros radares, mas a vulnerabilidade está detectada. Isto para dizer o quê? Para dizer que na circunstância conjuntural em que estamos, que pode potenciar uma retaliação, que os israelitas dizem que vão atacar as infraestruturas petrolíferas, vamos ver. Até porque ninguém quer uma crise energética. 12 milhões de barris que passam pelo Estreito de Hormuz, quem tem a chave do Estreito de Hormuz são os iranianos, e não só. A capacidade que Israel tem para retaliar é fundamentalmente uma capacidade aérea, porque os mísseis Jacob 2 e Jacob 3, Jericó 2 e Jericó 3, são fundamentalmente mísseis direcionados para objetivos, para serem empregos com armas nucleares, portanto têm poucos. Os iranianos têm centenas, para não dizer milhares, o que quer dizer que quando a força aérea israelita descolar das bases para fazer a retaliação, alguém que tem satélites neste mundo e que fornece informação direta e que já cedeu certamente S-4, sistemas de defesa aérea S-400 ao Irão, alguém informará o Irão e o Irão fará aquilo que tentado ameaçar, manda uma segunda vaga, não apenas para alvos militares, e hoje já temos acesso a imagens que nos mostram, ao contrário do que nos diziam, e o próprio Presidente Biden dizia, este ataque foi repelido, digamos, deu em zero, 32 mísseis aterraram na base de Novatim. Há imagens disponíveis em fontes abertas. Portanto, quando os aviões descolarem, sairão do Irão uma nova vaga de mísseis dirigida para os sistemas de energéticos israelitas. Israel só tem 3 centrais e uma delas é nuclear. Portanto, há aqui um trade-off, é novamente uma situação de gestão de crises. Estamos convencidos que vai prevalecer o bom senso, até porque Israel está à beira de uma crise existencial. Israel, se, digamos, perpetrar mais algo que seja fora do admissível, vai haver certamente uma retaliação para manter a face, mas certamente será acordada, e estamos nós a especular, para mim, peço alguma tolerância, certamente haverá ali um nível de aceitação, como houve no primeiro ataque de 13 de Abril, como nos recordamos. Israel fez uma pequenina retaliação para dizer que fez. Portanto, qual é a ideia forte, a ideia-chave que gostava de passar às senhoras e aos senhores telespectadores? Não obstante estejamos a viver um momento mais perigoso das nossas vidas, o facto de do sistema de defesa aérea israelita ter sido neutralizado, o facto de Israel ter ficado, digamos, um tigre sem dentes, poderá constituir um facto ou um momento de viragem e o mundo ficar mais equilibrado e naturalmente mais seguro. Apenas um outro ponto que é importante, e mesmo o último ponto, os navios americanos que estão no Mar Vermelho e que participaram na defesa de Israel com o sistema Aegis. Ora, o sistema Aegis é o mesmo que está na Europa para defender a Europa ou os Estados Unidos dos mísseis russos. O que nós efetivamente assistimos na passada terça-feira foi um simulacro ou uma simulação ou um ensaio de um potencial conflito entre a Federação Russa e a NATO.
portanto, se houver um conflito, será igual a este. E certamente, não obstante, na comunicação social haja todo este alarido, que é normal, faz parte da campanha das percepções, os think tanks, os pensadores, o Pentágono, Israel, devem estar a pensar novamente que é preciso tempo para parar e pensar e reformular toda a estratégia, porque mudou muito nestes dias. O Costa, então, por estas notas aqui sobre o que está de facto em jogo e o que pode vir a acontecer numa situação de real escalada da guerra no Meio Oriente, que neste momento opõe Israel ao Hezbollah no Líbano e também ao Hamas na faixa de Gaza e noutros territórios palestinianos, nomeadamente na Cisjordânia, onde também continuam a ocorrer incursões israelitas, e esta ameaça permanente e desconfiança entre o Estado de Israel e o Irão. Estamos mesmo no fim do nosso programa no dia de hoje, que estivemos a dedicar atenção especial às eleições em Moçambique que acontecem no próximo dia 9, quarta-feira. Portanto, aos nossos comentadores, resta-nos melhor pedir que nos deixem os pontos negativos e positivos da semana. Comece por si, Wellington. Pontos negativos e positivos da semana. Israel em manter este genocídio e a certeza de que não vai levar o país a lugar nenhum e muito menos a região. Positivo, temos aí essa grande possibilidade de termos um pleito eleitoral tranquilo em Moçambique. Eu espero que você traga essas boas notícias a partir daí, de Maputo, onde você está, para o nosso público. O Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação integrada a partir de Estocolmo, na Suécia, e um agradecimento especial ao Major-General português Agostinho Costa, que também conectou-se ao programa hoje a partir de Lisboa, Portugal. Você acabou de assistir aos cortes do programa Conexão Angola deste sábado e eu volto a pedir a você que sempre curta, comente e compartilhe para ampliar o engajamento não só do vídeo como do canal como um todo. Tá bom? Quem pode, contribui com o Pix para que possamos trazer diferentes conteúdos, como fizemos já nas últimas 3 semanas, não é verdade? Então, fica aqui o meu agradecimento a você por prestigiar o canal. Eu peço que você também sugira nos comentários algum tema, algum tipo de conteúdo que você gostaria de ter, para que possamos ampliar essa interatividade, já que muito do conteúdo apresentado no canal, ele decorre dos meus comentários já feitos na televisão pública de Angola. Mas fica aqui a abertura de uma possibilidade de interagirmos de uma maneira muito melhor, tá bom? Um bom fim de semana para você, um grande abraço e até o próximo vídeo.